Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa anual. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Espero que você esteja muito bem. Ontem não teve vídeo de fechamento, foi aniversário da minha mãe, mas eu fiz fechamento lá no grupo fechado, consegui compartilhar também no WhatsApp, em alguns grupos e tal. E no vídeo, no áudio de fechamento, falei sobre as expectativas para hoje, inclusive esperando que o mercado fosse abrir em gap de alta hoje, e realmente isso aconteceu. E aí hoje, né, depois que o gráfico já tinha dado todo o enredo, a gente pode falar um pouco sobre o que motivou esse negócio. Ontem o discurso do Kevin Warsh, presidente do Fed, culminou numa disparada do T10. Isso saiu precificando ativos de risco no mundo inteiro e acabou trazendo um movimento para baixo, né, nas ações. Foi uma volatilidade muito pesada ontem à tarde. Aí hoje teve PCE abaixo da expectativa, teve discurso do BOJ aliviando um pouco o mercado, e aí o negócio subiu loucamente, né? Então tivemos mundo subindo 2,10, emergente subindo 4,13, emergente menos China subindo 5, América Latina subindo 3,15 e WZ subindo 3. Então realmente foi um dia muito bom, geral falando, né? E aí, graficamente falando, tinha um PC de compra no gráfico diário do EWZ que acionou e não voltou nunca mais. Já foi lá buscar a média móvel de 100 períodos. Vencer essa média móvel de 100 períodos abre caminho para correr e abre caminho para correr legal, tá? SPY sobe 1,70% e recupera o movimento de ontem depois de ter ido buscar o objetivo de 730, né? Então, um movimento muito técnico. Isso quer dizer que anula aquele movimento de ontem? Não. Né? Cumpriu a região, voltou, tem média de 9,50 20 por cima como resistência. E amanhã é sexta-feira, né? A briga promete ser boa. SPX futuro, volta onde? Na LTA que fora rompida ontem. Rompeu, voltou nela. Não vai me surpreender em nada se amanhã tivermos um dia de baixa, tá? Realmente não vai me surpreender. Nasdaq sobe 4% e olha onde ela veio buscar. Cumpriu o alvo do diamante e veio buscar hoje média de 9 como resistência. Movimento muito técnico, diga-se de passagem, né? Retração de 50% no gráfico semanal, movimento bem técnico. Dow Jones sobe 1,30%, reage na média de 50 em parte baixa do canal, para cima tem que vencer LTB. 2000 sobe 1,90%, tem que vencer média de 50 e média de 20 para poder andar. T10 cai 0,30, testa topo, falha. Ainda não temos um sinal aqui de fraqueza nesse cara, tá? Então se esse cara volta a estressar, complica. Mas aqui aliviou bem para os emergentes, que foi o DXY, que fez um teste de topo, voltou arrepiando, uma queda forte hoje de 0,80 e isso acabou trazendo um movimento aí para baixo, tá? Perdeu média de 20, buscou 50, perdeu 50, buscou 100. É normal uma reação compradora aqui, até porque está numa região de demanda de gráfico semanal, que outrora servia como oferta, agora serve como demanda, além da própria média de 20 do semanal. É completamente esperada uma reação aqui nessa região do DXY, tá? O que corrobora com correção ali nos índices. O VIX caiu 17%, devolveu toda aquela barra de ontem, perde a média de 20 e abre caminho para região novamente do 16. E aí vocês já sabem, se vermos aí o VIX abaixo de 16, região do 16, você já fica de olho em comprar proteção, tá bom? DBC reagiu na média de 20, voltou forte ontem, hoje ficou de lado, assim como o petróleo, né? O minério de ferro teve uma queda forte em Dalian, caiu 3% e veio resolver a média de 100 no gráfico semanal, né, cara? Movimento muito técnico. Perder essa média de 100, mira a média de 200. Mas vamos lembrar que das últimas 3 vezes segurou na média de 100. Então é um ponto de suporte para lá de importante, tá? O petróleo caiu 1,20%, está testando a média de 100. Bem tranquilo o movimento, tá? O problema disso aqui é que acionou um 94 de compra no gráfico diário. Se for vencer 95,40, complica. Mas tem uma divergência forte nesse OBV aqui, tá? Bem forte. E aí, quero chamar a atenção para o seguinte: se esse petróleo dá essa falha aqui na média de 100, alivia, vem buscar a média de 20 e a média de 200, a gente fica de olho neste cara aqui, que é o ouro. O volume aumentou bem,
OBV andou, VZO também. Então temos espaço aqui nesse ouro para ir buscar média móvel de 50 períodos, média móvel de 100 períodos se o mercado animar legal. Assim como na prata, né? Que também o OBV deu uma corrida, o OBV entrou legal aqui, fluxo, e para cima abre caminho para ir buscar média de 50. Europa, majoritariamente em alta, exceção para a Suíça. Destaque ficou EFA subindo 2,80, Itália subindo 2,13, Euro 50 subindo 2,30. Já na Ásia, provavelmente teremos um pregão bem forte essa noite, né? Para repercutir os respectivos ETFs ali nos Estados Unidos. Tóquio fechou em alta de 0,70, COSP caiu em 40, Hong Kong Tech caiu em 60, e bem provável que esses caras à noite deem uma puxada. Bitcoin reagiu na média móvel de 50 períodos, a gente tinha falado isso 2 vídeos atrás, e cara, tá abrindo espaço para andar, né, mirando média móvel de 100 períodos lá em cima. Então tá legal o movimento desse cara aqui, tá? Ethereum sobe 0,60, média de 20 já vai chegando por baixo, média de 100 por cima, romper essa média de 100, abre espaço para correr. O dólar contra o real cai 1,20% aos 5,05, baita de um movimento, parou na média móvel de 20 períodos, voltou forte e veio testar fundo anterior de novo junto com o DXY. Né? Quero aproveitar para convidar você a se inscrever aqui no canal, ativa o sino de notificações, assim você é avisado sempre que tiver vídeo novo, né? E mostrar para vocês aqui um pouco do que foi o dia lá no grupo fechado. Deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar o grupo 3, que aí é mais fácil. Nele eu passo as recomendações diretamente, né? Então vamos lá. Começa o dia de hoje, né? Mandei o fechamento de ontem, ó, 6 horas da tarde, 11 minutos e passei todo um panorama. Aí o mercado começa hoje, dando uma trap no gráfico de 60 minutos de Bradesco. Mandei aqui, esse grupo aqui eu só alimento ele com aquilo que efetivamente faz sentido em termos operacionais, tá? E aí deu essa de BPAC, logo 10 horas, que hora de Brasília foi 11 horas. E aí até mandei aqui, né? Não passou tubarão, mas é um ativo que faz sentido ir em longa também com strike e tal, tal, tal. E aí, beleza. Minerva, que eu tinha comentado ontem, que foi com base nesse trade aqui, ó. Ontem eu passei esse trade em Minerva, 11 horas da manhã, em uma região de dupla demanda semanal e diário, largou uma trap de compra de 60, se acionar, abre o caminho para cima. Faz sentido? Faz. E aí, na sequência, curiosamente, passou 2 tubarão ali. Na verdade, a gente apelidou de cação, né? Porque o lote foi menor. Até brincamos lá a respeito disso. E aí, hoje, bateu o objetivo, deu parcial, 20%, e o caçãozinho ali, felizão. Aí teve essa aqui de BBCL, eu vou passar. E depois, BPAC bateu o primeiro objetivo, deu alvo, stop gain na Minerva, depois teve um stop em Uzi Minas num swing trade. E teve aqui o BPAC no final do dia, que já tinha batido o alvo 2 e está indo para o alvo 3. Então foi um dia muito bom. Um dia muito bom mesmo. Né? E lá no grupo 1, que aí esse sim é alimentado de análise o dia inteiro. A partir do fechamento de ontem, mandei que gringo ontem dormiu comprado em call de AWZ, inclusive postei essa informação no Twitter também, me segue lá, arroba no Alvo Luciano. E aí hoje até comentei, e não é que o índice abriu em alta? Justamente pela explicação que eu passo aqui, falo sobre contando, backward station e papapá. Aí foi o dia todo, e aí teve as notícias ali para poder atualizar a galera. E aí teve coisa também no mercado americano, cara. Também teve coisa no mercado americano. Que aí teve, tá aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, logo no começo do dia abriu lá fora, teve uma ordem executada em Microsoft. Lá no dia 1º de julho, dia 29 de julho, saiu uma notícia dizendo que o Michael Burry estava comprado em call para 700. E eu falei, olha, eu topo esse trade, ainda mais no semanal, acionando um trap de compra. Para quem não quiser ir a seco com cuidado financeiro, opção acima de 1 ano, não sai baratinho. Quem quiser travar, dá para pegar 550, 650, lá fora tem liquidez para isso. Aí, dia 1º de julho, acionou o trade, e beleza, o negócio começou a correr. Hoje abre
o negócio com uma alta sinistra, batendo lá nessa LTB na região do 450 e abrindo espaço para a parcial. E foi muito bom esse trade, muito bom mesmo. Aí também deu parcial em EWZ e até passei uma compra também de ouro, né, via operação em GLD, que é um ETF de ouro. Então, por que eu dei esses minutos aqui para poder passar esse panorama aqui para vocês? Para convidar você para vir para o grupo fechado, né? O grupo fechado, ele é uma sala de aula e muito boa, dicas de passagem, muito boa. Pessoal lá no grupo 1 que participa do ao vivo, poxa, é sensacional, cara. Eu gosto demais e é realmente uma troca de ideia. E para manter a qualidade do grupo, eu não abro mais do que 162 vagas, tá? 162 vagas é o limite. E neste momento tem ali 159, então tem 3 vagas disponíveis. E essas vagas normalmente são preenchidas rápidas, mas eu quis mostrar aqui para você como é que funciona o grupo fechado e por que seria legal você vir para o grupo. Faz o trimestral. Se você não gostar dentro de 7 dias, você pode pedir o estouro. E se passar dos 3 meses você falar que, poxa, não faz sentido, aí beleza, não renova e tá tudo certo, né? Mas realmente, como eu gostaria que quando eu comecei no mercado lá atrás, eu tivesse acesso ao tipo de conteúdo que hoje existe no grupo no Alvo. De verdade mesmo, não tem nada igual, absolutamente nada. O ecossistema criado ali, ele foi realmente para ser algo único no mercado, e eu levo isso extremamente a sério. Então, seguindo agora para o nosso mercado, antes disso, deixa eu falar aqui das Mag 7, né? As Mag 7, tá aqui. Apple tá caindo 5 no after agora, saiu o balanço. Amazon subindo 8, saiu o balanço também. Google caiu 0,60 hoje. Meta caiu 8 por conta do balanço. Microsoft subiu 15,5. É até legal esse gráfico da Microsoft aqui. Vocês vão ver que ela chegou a subir mais, mas fechou na LTB. Olha que curioso, né, cara? Chega a ser poético essas coisas, né? E aí fechou ali na LTB. Então, é o ponto que foi feito parcial e boa. E boa, tá? Nvidia sobe 2,60, Tesla sobe 3,50, TSM sobe 7,60, ARM sobe 7,40. E essa Micron aqui, cara, eu quero dar uma atenção nesse negócio aqui. Essa daqui eu quero dar uma atenção. Ontem à noite, no áudio de fechamento, eu mandei essa recomendação aqui, ó. Ontem. Olha aqui, ó. Eu tinha acabado de gravar o fechamento e mandei aqui, ó. Mu, alvo batido no after, média móvel de 100 períodos diário. Zerar. 31% desse trade na venda. Aqui, ó, o alarme estava aqui. Lá no after, esse gráfico aqui não está com after, tá vendo? Que o próprio after aqui de multa subindo 1,50, mas no gráfico só leva em consideração o regular. Cara, nós zeramos na mínima o negócio. E hoje o papel sobe quase 20%, 18 e 30%. Isso é o poder da análise técnica quando bem utilizada. A venda foi na média de 20 no PC de venda, com o objetivo do fundo anterior e média móvel de 100 períodos. Bateu o trade e show. É isso, né? Então, pô, isso aqui é muito bom, cara. Muito, muito, muito bom mesmo, tá? Beleza, seguindo. Curva DI caiu 0,80, faca 29 caiu 1,20. Falei ontem no áudio de fechamento que poderíamos estar nascendo uma super trend de baixa pelo diário na média de 9, uma vez que o mercado rejeitou a média de 9 e a média de 20. E, cara, não foi isso que nós vimos. O mercado hoje engatou o movimento para baixo, fechou abaixo do canal, está indo resolver o fractal da média de 100 e vamos ver como ele vai se comportar por ali. No gráfico de 60, se perder 14,050, vai acionar um pivôzão de baixa mirando 13,760. O Bovespa subiu lindo, né? 1,88%. Reagiu na média de 20 períodos do gráfico diário, mas segue dentro daquele candle do dia 10 de julho. Já vamos para o último dia do mês. E o mês, particularmente, vai fechar bonito se ficar assim, né? Amanhã a gente olha o gráfico mensal, ou sábado. Acho que vai ser sábado o vídeo. E aí esse Bovespa aí precisa romper os 178.500, região ali do topo anterior, região de 178, né? O OBV tá bonito? Não, não tá bonito. Mas o volume hoje foi bom. O volume hoje foi bom, né?
Então vamos ver como que isso aí vai se comportar. Por hora, seguimos dentro desse range. Não abra operações direcionais para carrego sem que isso aqui saia dessa lateralização. Uma coisa é você pegar um trade curto, um trade tático. Outra coisa é você querer operar direcionalidade. Então fica de olho nisso, beleza? E com sobe 2%, ainda não anima, cara. Tem que vencer essas médias aí do diário. IX também tá brigando ali na atmosfera da média de 200, média de 50, média de 20. Vamos ver se vence essa região. E FNC segurou na parte de baixo da lateralização. E esse cara tem um espaço legal para andar, tá? Esse cara tem um espaço legal para andar. Ontem apanhou muito pesado por conta do Santander. E este cara, se botar para andar e for testar topo anterior, a gente tem espaço para aquele Ibovespa romper a resistência, tá? Se amanhã o IFNC capitanear o movimento de alta, vamos ficar bem de olho, tá? Bem de olho. Já o IMAT hoje foi o detrator, né? Caiu, por enquanto segue em super trend de alta pela média de 9 no gráfico diário e deixou um 9,3 de compra. Imob sobe 3,20%, largou um padrão ali de Twin Towers, né? No gráfico diário, candle de ontem e hoje. Um blended candle forma um dojizão, que seria uma trap, né? Mas ainda não me anima. Precisa vencer média de 20, média de 50. Utility, mesma coisa. Está na média de 200 por baixo, por cima tem médias. Tem que vencer tudo isso aí. Já o dólar parou na média de 20 no gráfico diário, abriu em gap de baixo. E aí você fala para mim, poxa, Luciano, você fala de dólar no grupo? Eu falo. Aqui, ó. Cerquilha, toda vez que você quiser buscar um ativo, você vem aqui, coloca cerquilha e o código do ativo, o código completo. Então, dólar futuro. 9h30 da manhã. Resolveu média de 20 do diário, mais média de 200 no 60. E sentiu. Movimento muito técnico. Para baixo tem fundo em 50,58. Qual foi a mínima do dia de hoje? 50,60. Pô, isso é sacanagem, né, cara? Isso é Foi uma análise feita hoje no dia de dólar e balizou muito bem para o dia inteiro. Então, para quem opera ações, tem análise, para quem opera índice, tem análise, para quem opera dólar, tem análise. Para quem opera até criptomoeda, tem análise. Então, muito bom, né? E aí, o índice sobe 2,28%. Para cima, continua mirando a LTB do canal em vermelho. Salmão aqui, sei lá. Deixa eu tirar essa fibra daqui. Essas duas, na verdade. Pronto. Assim fica melhor. Para cima tem que vencer esse canal em vermelho, mas esse canal em amarelo segue balizando um preço lindamente. Lindamente mesmo. Hoje o mercado abriu em gap e foi embora o dia inteirinho. Ibovespa fechou a 177,159. Nesse momento o índice futuro não está fechando com contango nem backward station. Então para amanhã não tem nada de absurdo nisso aí não, tá? Não tem nada de absurdo. Peraí. Seguindo, Axia, 3,5%, vence a média de 50, tá indo atacar a média de 200. Se vencer ali, abre caminho para ir buscar a média de 100, tá? Para baixo, médias nos 60 minutos serve como suporte. Será que vai engatar uma super trend pela 9 nos 60? B3 sobe 2%, segurou na média de 200, média de 20, média de 50. Está numa lateralização com fundos mais altos e topos mais altos, apesar da lateralização. Para cima, missão em vencer 16,10. Banco do Brasil. Isso aqui fechou bonito, cara. Volume acima da média, vencendo o topo anterior. E segue o baile mirando 21,49 lá no alvo 1 do pivô. Movimento muito técnico, na verdade. Bradesco abriu em gap de baixa depois de anunciar o follow-on, largou uma trap nos 60 minutos e subiu para nunca mais voltar. Foi lá fechando a máxima do dia, largando um senhor, pelo perdão da expressão, quendaralho no gráfico diário.
Rapaz, se amanhã rompe a máxima desse candle, isso aí é um PC triplo. Média de 20, 50 e 200. Porrada, viu? Endereço para cima. Teste de 19 e 16. BB Seguridade montou um ombro, cabeça a ombro no gráfico de 60. Bateu na média de 50 como resistência, sentiu. Para baixo está mirando a média de 200 no gráfico de 60 minutos. E se o DI ajudar, abre um caminho legal. E se perder essa média de 20 do gráfico diário, vai abrir um caminho ainda mais interessante. BOVA 11 é a mesma explicação do índice do IBOV, né? Não vou me estender aqui. BPAC, já comentei dele ali agora há pouco. O gráfico diário acionou uma trap na média móvel de 200 períodos e não voltou nunca mais. Fechou na máxima do dia. O volume poderia ter sido melhor? Poderia, mas não desabona, né? Para cima. Agora a missão é vencer essa lateralização aqui no gráfico de 60, tá? Embraer fechou um zero. Foi buscar a média de 50 no gráfico de 60, reagiu, o gráfico diário deixou um 9.3 de compra e boa. Itaú, também uma bela reação na média de 100 do gráfico diário. O volume também não foi, oh meu Deus, que coisa. Ainda não me anima Itaú, sendo bem franco para vocês. Esse Itaú só vai me animar acima de 43,50 e é isso. Petrobras, esse aqui, cara, teve tubarão nele, tubarão ponta firme, que também foi passado lá no grupo fechado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Esse aqui é a parte só do operacionalização, né? Eu venho aqui na cerquilha, Petro 4. Aí deixa eu olhar aqui, ó. 20 do 7. Petro 4, Delta 28 para setembro. É uma abertura, não achei outra ponta para ser uma trava. Estamos falando de 3,6 milhões de financeiro. E aí eu falei, olha, aqui o céu está mais limpo, porque o OBV já foi, o volume está ok, é pivô alinhado. Não acho que faz sentido ir de OTM para ser uma trava. E aí foi isso que aconteceu, né? Aí depois o negócio foi embora, passou outra operação terça-feira, passou essa call aí para setembro, 1,5 milhão de financeiro, e é desse aqui que eu estou falando, desse movimento, tá? Passou isso aqui antes do relatório de produção, saiu o relatório de produção e o negócio foi embora. Aí nós saímos ontem do trade, quarta-feira, já abri aqui, ó, vai abrir torando alvos para cima 42,37. Para quem foi na trava de Petro ontem, é zerar e ser feliz. Quiser fazer parcial, sem problema. E aí foi feito parcial de 35%, até mandei ali a figurinha do tubarão. E, cara, o negócio voltou na média de 9, engatou super trend pela 9 e não parou nunca mais, chefe. Foi fechando a máxima. Gráfico diário voltando para a média de 100, OBV no talo. E esse negócio tá com muita cara que não vai parar aí não, cara. Bonito movimento, viu? Bonito movimento. Bonito mesmo. Seguindo, PetroRio sobe 2,60. Também não tá com cara que vai parar não. O OBV já foi. Carinha que busca 61,35 e deixa arder. Localiza, não me anima, sendo franco. Segurou na média de 50 no gráfico de 60, veio testar na média de 100, se vencer essa 100 mira na 200, mas realmente não anima ainda não. Sabesp. Cara, é um Harami clássico em zona de demanda clássica. Se isso aí acionar, e aí a gente não sabe se vai acionar, eu vou ficar de olho. Né? Small. Small bateu resistente 109,76, voltou tudo. E nada para fazer aí, tá? Lateralização. Suzano deixou um 9,3 de compra, mas tem umas operações que passou esquisita em Suzano para baixo. Essa aí eu fico de fora. Para cima continua mirando 44, 45 e 12. Vale foi fechar pertinho ali da abertura. E o ponto positivo é que finalmente fecha acima da média móvel de 200 períodos no gráfico de 60. E sai balanço dela daqui a pouco, né? Será que Vale vai abrir com gap de alta? Olha, vamos ver. Para cima, mira média de 50 e média de 100 no gráfico diário. OBV indo, hein? E o OBV indo. E VEG, essa aí passou muita estrutura de VEG, mas é um ativo que precisa vencer 48,16 para poder deslanchar. O OBV já foi. Né? O OBV já foi. Vamos falar dos destaques do dia. Destaque de queda. Uzi Minas, 9,25 de queda, cara. Que paulada. Mirando a média de 200, cara. O OBV já tinha perdido fundo e, pô, tá indo, né? Bem feio o movimento dela. E tava numa região de suporte muito forte. Essa daí deu stop, tá? Tinha uma compra dela no diário e no semanal e o papelzinho voltou com muita violência. E é isso, né? Stop tá aí para ser usado, sempre sendo muito transparente. Para baixo tem média de 200 como suporte.
CSN cai 4,80, não venceu a média de 100, perde média de 9,20, abrindo caminho para vir buscar média no semanal. CSN Mineração parou numa zona de oferta. Que lugar, hein, cara? Que lugar, meus amigos! Uma pena que não tem aluguel à venda, aluguel disponível desse negócio, né? E a opção dela tem uma liquidez bem merda. Pão de Açúcar passou umas operação para cima desse negócio. Mira média de 200 e boa. Brava, essa daí passou muita operação hoje o dia inteiro, mas realmente não deu para entender. E para cima tem que vencer 21,50. Asa caiu 1,80%, perde fundo anterior, o papelzinho tá feio. Santander também bem feio, continua sendo um detrator do setor financeiro. Precisa ter uma reação aí nessa região dos 25 bola. E Caixa caiu 1%. Talvez o caminho que BB Seguridade vai fazer se perder a média de 20 e buscar a média de 50. E tá chegando lá, né? Movimento bem técnico. Do outro lado, MBRF sobe 7,80%. Lembro de manhã que alguém pediu análise MBRF. Olha aqui, ó. Como assim alguém pediu análise, Luciano? Todo dia eu libero essa caixinha de pedidos aqui, ó. Faça seu pedido de análise. Aí o pessoal vai mandando os pedidos aqui e eu vou fazendo em ordem. E aí tá ali, ó. 11h06 da manhã a Xenia pediu MBRF. Aí, MBRF3, tá lá, ó. 4 minutinhos depois estava feito a análise. Confirmou o OCOI ontem e está indo testar a média de 100 para cima 17,70, 18,56. Presta atenção onde ela veio. 17,70 e média de 200. Rapaz. Deu bom isso aqui. Eu não tô com nenhum trade nisso aqui, não passei nada do tipo, mas aí que tá. A assinante pediu análise ali, foi mandada a análise. Se ela estava com uma compra, ela pôde segurar esse negócio. Se ela pensava em vender, ela não vendeu. Às vezes uma outra pessoa que nem estava de olho em BRF olhou essa análise aqui e falou, pô, faz sentido. E o negócio foi que foi, né? O negócio foi que foi. Então, MBRF aí foi nos objetivos técnicos, uma correção aí seria completamente natural. E se vencer essa média de 200, abre caminho. TOTUS a romper uma região de resistência interessante, endereço média de 100 para cima. Cogna veio na média de 50. Se vencer essa média de 50, abre caminho para ir na média de 100. Magazine testou média de 20 de cima para baixo, largou um calcanhar por ali. Se vencer média de 50, abre um caminho para cima. Curi não me anima. Veio numa região de suporte, reagiu, por cima tem médias, nada demais. Motiva, saiu balanço, parou na média de 100, 200, voltou na 50, saiu balanço, baita kendo hoje, volumaço. Agora ia atacar de novo a média de 200 e vamos ver se vence, né? A Pivida atacando a média de 50 e 100, se vencer aí o caminho dela lá na média de 200. BRK tá numa região de suporte, nada para fazer. Cirela também bem lateralizada. Deepak Axia, já falei. E Minerva, aconteceu o trade, né? 60 minutos deu a trap, veio alvo 1, veio alvo 2. Eu não sei se o ativo vai romper essa média de 100 do gráfico de 60 e nem essa 50 do diário, mas eu sei o que eu vou fazer, que é colocar no bolso, né? Então foi muito importante ter feito isso. E boa. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã eu vou tentar fazer o vídeo. Amanhã ainda. Mas se eu não conseguir, sai sábado, porque o vídeo de amanhã é fechamento mensal, semanal. E aí tem muita coisa para falar. Eu gosto de fazer isso no sábado, que aí eu tô com a cabeça fresquinha e dá para dar uma caprichada legal. Beleza? Para você aí que está ouvindo, né, ficou com interesse de vir para o grupo fechado, aqui na descrição do vídeo tem um link para você ser redirecionado lá para o Telegram. Lá vai falar planos, vai explicar novamente como é que funciona o grupo e tudo mais, mas com tudo isso aqui que eu expliquei ficou bem claro para você. E aí você vem. Aproveita que tem vaga, porque senão você fica pensando demais, aí você perde a oportunidade, quando você for entrar não vai ter vaga, e aí você vai ter que ir para a lista de espera. Né? Então aproveite. É isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.